Estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. E como sempre, eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos sempre grandes especialistas da área de saúde. Falamos de como viver mais, com melhor qualidade de vida, e aqui vocês vão saber com esses especialistas o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje, tanto na parte de prevenção como na parte curativa. Vocês também podem participar conosco, a gente sempre convida vocês, né? Entrem no nosso site www.programavivamais.com.br. Hoje nós vamos responder algumas perguntas que foram mandadas para nós sobre síndrome do carpo, lesão de mão. Nós procuramos ótimos especialistas para trazer hoje para responder as suas perguntas que nós recebemos no site. Nós queremos agradecer a participação de vocês. Cada vez chegam mais e-mails e a gente tem tentado responder na medida do possível. A gente promete que vai responder todos os e-mails, tá bom? Hoje estão conosco a Letícia Luz, que é terapeuta de mão e membro da Sociedade Brasileira de Terapia de Mão e trabalha no Instituto da Mão. E o Ricardo Kempf, que ele é traumatologista e cirurgião especialista em mão, né? Estou. Sejam bem-vindos, Letícia e Ricardo. Obrigada pela colinha, Letícia. A TV passou um pouquinho mais rápido do que eu. Também é lenta hoje, mas sejam muito bem-vindos. Obrigado. Hoje é um assunto que interessa muito. Olha, muita gente mandou e-mail e eu, então, como dentista, estou interessadíssima na entrevista de hoje. Não tem quem não esteja interessado aqui na mesa, né, Ana? Porque nós todos trabalhamos com a mão. Independente de ser terapeuta de mão ou ser cirurgião de mão, nós trabalhamos com a mão. Mas sabe que o mês passado fiz consulta, precisei fazer fisioterapia, porque dentista, principalmente, eu faço muito implante. A gente faz muito esse movimento e acaba precisando. Imagino, deve ter, assim como eu, milhares de pessoas, né? Problemas profissionais são cada vez mais frequentes. Estava comentando com o Ricardo que hoje em dia a medicina está tão especializada, na verdade, precisa ser especializada porque ninguém consegue abranger todas as áreas da medicina. Como é que é o especialista de mão? Como é que como é a formação do especialista de mão, Ricardo? Eu agradecer o convite, é um prazer falar da minha profissão e da cirurgia de mão. Tá? Então, muito obrigado por participar do programa. E assim, antigamente o médico tratava de absolutamente tudo, e principalmente na cirurgia de mão existia muita confusão. Quando tu tinha uma lesão de mão, tu poderia tratar com o cirurgião plástico, com o neurologista quando era uma lesão de nervo, com o traumatologista quando era uma lesão óssea, quando tinha uma fratura, e essa confusão levava a muitos maus resultados. Então surgiu a necessidade de um médico tratar de tudo, tratar da pele, do tendão, do osso, da cobertura cutânea, das lesões congênitas, e principalmente em época de guerra, quando tinha a necessidade de, além de melhorar rápido. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, começando pelos Estados Unidos, surgiu a especialidade em cirurgia de mão. Essa cirurgia de mão veio para o Brasil e hoje em dia já é uma especialidade médica. Então é uma especialidade médica que tu pode fazer ela através da ortopedia, da traumatologia ou através da cirurgia plástica. Então tu faz a residência de traumatologia ou de cirurgia plástica e depois mais 2 anos de especialização em cirurgia de mão. E aí tu é um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão. Quer dizer, mais uma vez a gente deixa o alerta aqui que esse é um dos motivos de a gente existir como programa, né? Porque, infelizmente, na medicina, você que está assistindo, e certamente não sabe disso, o médico formado, ele pode fazer qualquer área da medicina. Quer dizer, Na odontologia também. Na odontologia também. Eu recebi um diploma de médico ou de dentista, eu posso, na verdade, o diploma me permite exercer qualquer área. Eu só não posso me intitular especialista. Mas se tu passa na porta da minha clínica e enxerga ali clínica de mão, o que tu vai imaginar? Pô, o cara é especialista em cirurgia de mão. Se tu passa na porta da minha clínica e neurocirurgia, o cara é especialista em neurocirurgia. Quer dizer, eu posso fazer isso, eu posso colocar na porta da clínica que a clínica faz tal coisa. E eu posso fazer e posso atender aquela modalidade. Eu só não posso me intitular especialista. Então você que está assistindo, a maneira mais fácil de você saber se a pessoa é especialista ou não é ligar para o Conselho Federal de Medicina.
O Conselho Federal não vai lhe dizer se o cirurgião é bom ou é ruim, porque na verdade isso é uma questão de gosto. Uma cirurgia que eu faço pode ser interpretada como boa para um paciente e ruim para outro, né? Mas o Conselho Federal vai te dizer se o profissional ele é habilitado para exercer aquela área. Eu vou dizer para vocês assim, eu fiz cirurgia plástica, fiz 3 anos de cirurgia geral e mais 3 de plástica. Na época a gente não precisava fazer mais 2 ainda de mão, porque na verdade isso já faz 30 anos, né? Já faz um bom tempo, mas a gente acabava atendendo na Santa Casa as cirurgias de mão e acabava, eu trabalhei no pronto-socorro, no Cristo Redentor, e acabava atendendo isso aí nesses hospitais. Eu tenho a noção exata, Ricardo, da importância que é isso, porque um paciente, muitas vezes a gente imagina assim, mas mão, perdeu um dedo, de repente quebrou um dedo, né? Tá com uma dorzinha aqui, tá com uma dormênciazinha ali. Só sabe da importância e do problema que é quem realmente passa por isso. Então, que não consegue mais usar a mão. Que não consegue mais usar a mão. Quer dizer, muitas vezes, né, Letícia, vocês devem receber bastante isso, porque o paciente operado acaba caindo depois para vocês fazerem a reabilitação. Né? Sim, e da mesma forma, como o Dr. Ricardo falou, o fisioterapeuta também precisa ser especialista para atender a reabilitação da mão, né? Da mesma forma, patologias específicas da mão devem ser tratadas por um fisioterapeuta que seja especialista nessa área. Tanto patologias como pós-operatórios, como patologias não traumáticas, como tendinocinuvites, a síndrome do túnel do carpo, coisas corriqueiras que tem que também ser tratado por um especialista. Outra maneira também de ver a formação do profissional é através do site das sociedades. Hoje em dia, a Sociedade de Cirurgia Plástica, a Sociedade de Ortopedia, a Sociedade de Cirurgia de Mão, todos têm um site aberto à população, onde tem informações que não são informações retiradas da internet ao acaso, são informações que os profissionais já colocam ali para o público leigo ter acesso, e também com a lista de todos os especialistas daquela área. Então, a nossa Sociedade de Mão tem um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão que tem a lista dos profissionais e tem todos que fizeram uma formação adequada para esse tipo de atendimento. Eu não sei se no CRM tem, mas no CRO a gente entra no CRO e clica o nome do dentista. Também ele dá existe. a especialidade, se ele tem especialização ou não. Quando tu faz o título, tu tem que cadastrar ele na sociedade. Então, eu, no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, estou como ortopedista, traumatologista e cirurgião de mão, são 3 especialidades. E o site da sociedade também. E outra coisa que a gente está tentando usar as mídias, a mídia está aí e a gente não tem como controlar, mas a gente tem como dar um caminho para o paciente. Outra coisa é fazer um site pessoal. Então, através do meu site, eu mostro qual é a minha formação, onde eu fiz as minhas residências, onde eu atendo, dou algumas orientações sobre determinadas patologias para o paciente, porque hoje em dia o acesso à informação é muito vasto, mas nem sempre a informação é adequada. Então, tu conseguindo dar um caminho e dizendo, se passar daqui, eu acho que é melhor consultar um profissional, ou muitas vezes chega perguntas através do site, perguntando assim, estou com uma dor aqui e tal. Não, vai no site da sociedade, procura um especialista na tua região e consulta. Então, a gente hoje em dia consegue orientar os pacientes a procurar um profissional adequado em cada região, em cada cidade. Mas isso os colegas com um bom nível, né? O colega que é especialista realmente. O site serve, muita gente acessa realmente o site da gente. Mas tu não faz ideia, tia, a quantidade de colega que não é especialista e que aí, mesmo assim, coloca no site, quer dizer, ele não bota que ele é especialista, mas ele coloca que ele faz tratamento. Ele faz, aí o leigo se confunde muito. Daí tem como realmente acessar a sociedade brasileira, né? Tanto de mão quanto sociedade brasileira. O que fica importante, CRM, o recado aqui, que a pessoa, quando vai fazer, procure um especialista. Né? Eu acho que esse é o recado que a gente procura sempre passar aqui e que a pessoa busque. Até porque a gente sabe quem fez especialização, eu fiz 3 especializações também. Eu fiz dentística, depois prótese, depois implante. A gente sente a diferença na mão depois que a gente faz o curso de especialização. Sim. Então vocês também devem sentir a mesma coisa, a diferença que o curso faz, né? Então é importante que a gente faça. Mas tu vê como é importante esse tipo de informação. Porque
Eu não tinha noção que hoje em dia já existia uma sociedade e uma residência específica para isso. Quer dizer, muito menos o leigo que está assistindo, quem não é da área. Eu faço medicina, estou formado há 30 anos, tal, mas não sabia realmente que já tinha essa obrigatoriedade. Quer dizer, o cara fazer uma especialização e depois disso uma outra especialização para tratar a mão. Eu acho que essa deve ser uma exigência do paciente, né? Para que o processo de cura seja mais rápido e, né, o quanto antes o melhor diagnóstico, a melhor reabilitação, a melhor forma de tratamento. Isso eu acho que é importante, né? Tu deve receber muita gente para reabilitar, que o grande problema, na verdade, foi o tratamento mal conduzido inicialmente, né? Sim, acontece bastante. Muitos pacientes chegam no nosso consultório dizendo que já fizeram várias sessões de reabilitação. E quando chegam lá, começam com o tratamento, percebem o quanto é diferente, né? E até o processo de recuperação, o que acaba é que o processo de recuperação acaba sendo muito mais precoce, muito mais rápido, porque é focado na reabilitação da patologia em si da mão. E também no estilo de vida do paciente, isso tudo a gente vai adaptando para um determinado tipo de paciente, um perfil, e o que acaba se enquadrando em determinadas patologias, né? Com maior número de incidência, na verdade. Cada pessoa tem um tratamento diferenciado. Com certeza, com certeza. Me diz uma coisa, Ricardo, o que mais chega na clínica do cirurgião de mão? Ainda é traumatismo? Isso aqui tem uma diferenciação na época do ano. Assim, nós, como o inverno é bem rigoroso, diferente das outras regiões do Brasil, e além de tudo tem uma população de origem europeia bem forte, então principalmente no inverno a gente vê mais doenças degenerativas, artroses, tendinites, problemas articulares. E no verão, como a gente está exposto mais ao esporte, à atividade física, pega bem mais trauma, corte. Pessoal que assim, no fim de semana está fazendo um churrasco, mistura faca com bebida, com briga, então assim, na parte do verão é bem mais trauma, corte, lesões. É o marceneiro do fim de semana, né? Também, o pessoal marceneiro, que vai para a praia, vai subir no telhado para consertar uma telha, vai andar de moto que não está acostumado, então no verão é bem mais trauma. No inverno é bem mais doença degenerativa, como síndrome do túnel do carpo, dedo engatilho, que é um tipo de tendinite que dá na mão. Olha, sabe que síndrome do carpo foi uma pergunta que teve mandaram para o nosso e-mail essa semana. Então, tu podia explicar, por exemplo, eu não sei o que é síndrome do carpo. Se vocês puderem me explicar o que é síndrome do carpo, acredito que tem muita gente nos assistindo que, assim como eu, não sabe também o que é síndrome do carpo. Síndrome, a gente na parte médica se chama síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas. Então é um diagnóstico que é um conjunto de sinais e sintomas causado pelo aperto de um nervinho que passa no pulso. Então, síndrome do túnel do carpo é um nervo que passa no pulso, que é o nervo mediano, que ele fica apertado e dá dor e dormência na mão, principalmente à noite e em senhoras. Isso aí acontece É mais no sexo feminino? Mais no sexo feminino. Assim, o túnel do carpo pode ter várias causas, como uma fratura mal consolidada, um tumor dentro do pulso, mas essas causas todas são raras. A grande maioria dos pacientes que têm a síndrome do túnel do carpo são pacientes com alguma alteração hormonal, principalmente nas mulheres ou na gestação, ou quando estão entrando na menopausa, ou quando tomam algum anticoncepcional um pouquinho mais forte. Isso aí faz com que ela retenha mais líquido, e essa retenção de líquido incha um pouco os tecidos e faz com que o nervinho fique apertado. Isso aí geralmente acontece mais à noite, então a paciente acorda com a mão formigada, já pensa que é alguma coisa de infarto, que está com a dormência no braço, ou alguma coisa neurológica, alguma alteração. Então procura primeiro os médicos clínicos, neurologistas, cardiologistas, até que eles diagnosticam o túnel do carpo e encaminham para o cirurgião de mão. Mas é uma alteração específica de um nervo que fica apertado no pulso e que dá dor, dormência e formigamento na ponta dos dedos. Quer dizer, normalmente acontece mais por edema. Mais por edema. Por acúmulo de líquido. Isso, por acúmulo de líquido e por uma coisa fisiológica. Assim, muitas vezes o paciente chega e diz, trabalhei com computador durante 20 anos e só agora que está me alterando. Na verdade, agora que está nessa fase que está dando. O nervo já era justinho, só que quando entrou na menopausa acabou aumentando um pouquinho o peso e esse nervo que já era justo ficou apertado. Uma das formas pode ser de tratamento pode ser emagrecimento? Pode ser.
Pode ser. Assim, a reabilitação também, assim, tu fortalecer a musculatura e tu tirar esse edema, melhora, assim. O túnel do carpo, a gente, através dos sintomas e através dos exames, que se chama eletromiografia, que tu testa esse nervinho, tu consegue ver se é uma fase inicial, se é uma fase moderada ou se é uma fase avançada. Então, cada fase dessa, então não é só tratamento cirúrgico para síndrome do túnel do carpo. Se tu pega numa fase inicial, tu tem como controlar os sintomas e o paciente não ter mais, tratar. Então, resolver sem cirurgia. Como isso foi uma pergunta específica, nós vamos fazer um intervalo e a gente volta a falar nisso de novo. Quando é que a gente começa a pensar em tratamento? Para quem deve encaminhar primeiro, se vai direto para fisioterapeuta ou não, tá bom? Perfeito. Já voltamos. Tá. Olha, você que está nos assistindo a partir de agora, nós estamos falando hoje sobre mão. Quem é que trabalha, quem é que faz a cirurgia, quem é que tem que fazer a cirurgia, que tem que ser especialista. Então, não procure qualquer um. Nós estamos falando aqui com o Dr. Ricardo, com a Letícia, que trabalham especificamente tanto na área de cirurgia, tratamento e fisioterapia. E como tinha sido uma pergunta para o nosso site, e uma das coisas que a gente procura fazer é trazer profissionais para responder as suas perguntas, tinham nos perguntado sobre síndrome do canal carpiano, a síndrome do carpo. E tu estava falando as causas, principalmente, né? Geralmente é uma causa idiopática que a gente chama, não tem uma causa específica, tá? Mas geralmente começa com dores durante a noite, principalmente no inverno, como eu estava comentando. Acontece mais no inverno a síndrome do carpo. Assim, os sintomas pioram bastante no inverno, porque no verão a pessoa se movimenta mais, acaba suando mais e acaba retendo menos líquido, isso aí que eu estava comentando. E são várias fases. Começa com uma dormência, principalmente à noite, de acordar com esse formigamento, com essa dormência na mão. Daqui a pouco essa dormência já passa para o dia. Então, profissionais que usam muito a mão numa posição fixa, acaba tendo essa dor, esse sintoma. E uma terceira fase, que é a fase bem avançada, começa a ter fraqueza na mão, então começa a deixar cair os objetos. Então, cada fase tem o seu tratamento específico, cada fase tem como a gente diferenciar esse paciente. Então, muitas vezes o quanto público antes tu diagnostica, melhor. Melhor, porque os tratamentos são mais fáceis, mais simples, né? Então, muitas vezes o paciente acha, não vou ir num cirurgião de mão, porque o cirurgião de mão já vai me indicar uma cirurgia direto. Mas se tu chega numa fase inicial, é óbvio que não vai precisar de cirurgia. Então, a gente diferencia o paciente. Então, existem pacientes, por exemplo, com diabetes. Quando tu está com diabetes alterado, tu acaba retendo esse líquido, inchando as extremidades e tendo síndrome do túnel do carpo. Então, esse tipo de paciente, se tu controlar o diabetes dele, controlar a glicemia, ele vai melhorar o sintoma sem cirurgia. Então, tem diferentes causas, a gente tem que analisar especificamente cada paciente e tem um tratamento, quanto mais precoce possível, os tratamentos são mais simples. Geralmente o paciente numa fase precoce acaba caindo para vocês da fisioterapia, né? Sim. Nessas fases mais iniciais, é possível, com a reabilitação, a gente reverter essa compressão do nervo, né, do nervo mediano, como o doutor falou. Mas a primeira providência que o paciente tem que tomar é procurar o cirurgião de mão. A partir dali, se faz o diagnóstico e a gente consegue determinar, através da eletromiografia, como o doutor falou, que é o padrão ouro para diagnosticar a compressão do nervo. Através disso, a gente consegue direcionar o tratamento para o paciente, se tem indicação cirúrgica ou se faz o tratamento conservador com o terapeuta de mão. Então, baseado nisso, o fisioterapeuta faz um tratamento, como eu tinha falado anteriormente, direcionado para o paciente, para determinado tipo de paciente. Fica toda a sessão, todo um período de atendimento com o paciente, não atende mais de um paciente num mesmo momento. Esse é o ideal, né, Letícia? Sim. Quer dizer, o cara que tenta fazer isso via convênio, que chega lá, que é o que a gente estava conversando antes, né? Que chega numa clínica e de repente tem um fisioterapeuta atendendo 15, esse com certeza não vai ter um resultado bom, né? Na verdade, assim, até a longo prazo, quem sabe esse paciente pode ter um bom resultado. Mas o que a gente pode dizer, até uma expressão muito usada, é que o barato acaba saindo caro, né? Minha avó sempre dizia que economia é a base da porcaria. Pois então, assim, o que eu não entendo, às vezes, Letícia, é que essas pessoas andam de carros maravilhosos, compram roupas de marca, mas na hora de investir no seu corpo, querem fazer economia. Não, agora eu vou pelo convênio.
Ah, é um convênio mais barato. Não, eu tenho um convênio, eu vou aproveitar. Pô, na saúde da gente é que a gente tem que investir. Porque carro roubam, assaltam, riscam, batem. Mas no corpo da gente, pô, é o melhor investimento que existe, verdade. né? E uma coisa que me chama a atenção também é o tempo que o paciente dispõe para estar em tratamento. Então, é tudo isso, né? Num dia, o tempo que ele tem que tirar para estar em reabilitação. Então, também isso. Ao invés de ficar 1 ano fazendo tratamento, quem sabe em 2 meses isso a gente pode resolver. E hoje se fala que não tem nada que vale mais do que o tempo da gente, né? Com certeza. Só para ter uma noção, assim, cada paciente tem um tratamento diferente, cada paciente tem um resultado diferente. Mas o paciente no estágio inicial, tá? Que é o paciente que chega com, sei lá, começa com dormência e tal. Quantas sessões em média ele vai fazer de fisioterapia? Depois de feito o diagnóstico, depois de feito todo o processo básico, né? Assim, ó, essa é uma pergunta que todos os pacientes nos perguntam quando iniciam a reabilitação, né? Isso varia muito, é aquilo que nós estávamos falando. Quanto tempo esse paciente demorou para procurar um cirurgião de mão, um terapeuta de mão, para diagnosticar determinada patologia? E isso vai determinar o quanto tempo ele vai levar para ter a recuperação, para ter alta no tratamento. Mas eu digo assim, em média, quantas sessões semanais ele tem que fazer? Em média, o que eu digo para o paciente, disponibilizar no mínimo 3 vezes por semana para ir até o Instituto da Mão e fazer a reabilitação, né? Disponibilizar 1 hora do seu dia para a reabilitação, não ficar atendendo o celular ou fazendo outras coisas durante o atendimento, ficar focado nisso, né? Então, realmente varia conforme a idade do paciente. É um paciente ativo, é um paciente sedentário, é um trabalhador, é um paciente aposentado. Varia o estilo de vida de determinado paciente. A gente se surpreende, muitas vezes, patologias que o paciente demoraria 10 sessões para ter alta, no máximo 10 sessões, muitas vezes acaba indo além disso, ou muitas vezes ao contrário. Então, é importante, assim, ter calma, que a melhor conduta está sendo adotada se o paciente fizer a melhor escolha. Então, isso também todo mundo está trabalhando junto. O terapeuta de mão, o cirurgião de mão, o paciente, quando procura o médico para dar o diagnóstico e assim por diante. Aí, a partir disso, a gente consegue ter uma boa evolução. Isso que a Ana tinha comentado é uma coisa muito interessante, vocês devem ver muito disso aqui. Isso é uma cultura do Estado, viu, Ricardo? É muito engraçado porque a gente vê assim, o paciente, ele quer usar roupa de marca, ele quer morar num local que, digo assim, o cara tem uma mansão, quer andar com um carro importado, mas quer fazer fisioterapia pelo convênio, ser tratado pelo médico pelo convênio. Aqui se escolhe o tratamento mais barato. Escolhe o tratamento mais barato. Então, não é na minha área, então, olha, o que a gente vê, na minha e da Ana, que a gente trabalha com estética, né? Não, e não é só estética, né? Mesmo que seja saúde pior ainda, porque saúde ninguém quer pagar nada, o cara quer fazer gastar tudo pelo convênio, né? E o resultado é cruel, né? O paciente tem que analisar que o convênio é como se fosse um seguro, né? Então, o médico pode ter aquele seguro, não, mas ele tem, assim, quando não tem o seguro, tu dá uma nota fiscal e o paciente, assim como qualquer tipo de seguro, o paciente se acerta com a seguradora dele. Em relação à questão da Letícia, assim, sempre que a gente trata um paciente de maneira conservadora, sem cirurgia, a média de tratamento para a gente ver se está dando resultado ou não são 30 dias. Então, chega um paciente no meu consultório com dor. Então, eu prescrevo um tratamento medicamentoso. Às vezes, a gente coloca talas para usar durante a noite, que é a época que é a hora do dia que mais incomoda. Faz um pacote de 10 sessões de fisioterapia, que normalmente, com avaliação, até ser encaminhado, dá mais ou menos esse período de 30 dias. E em 30 dias, a gente consegue analisar se esse tratamento está resolvendo ou não. Um paciente não aguenta ficar muito tempo com dor, tá? E hoje em dia, com a tecnologia, as cirurgias estão ficando cada vez mais simples. Então, o paciente fica 30 dias, não resolveu, já tem que pensar em alguma evolução. E essa cirurgia da síndrome do túnel do carpo é uma cirurgia que hoje em dia a gente já faz por vídeo. Antigamente se tinha que fazer cortes de 5, 6, 7 centímetros no punho. Hoje em dia a gente faz um corte de menos de 1 centímetro, que se coloca uma cânula através do punho, consegue soltar o nervo e é uma cirurgia com anestesia local, ambulatorial, que o paciente
3, 4 semanas já pode estar fazendo absolutamente de tudo, fazendo academia, fazendo força, voltando ao trabalho. Então tem que ter cuidado, assim, tem que ter paciência, mas assim, o paciente não aguenta ser muito paciente quando está sofrendo, quando está com dor. Então, normalmente, o resultado inicial do tratamento são em 30 dias. Mas a dor não é o primeiro passo, né? Geralmente começa por dormência. Dormência, mas é um sintoma estranho, assim, é como, às vezes, quando tu bate o cotovelo, sente aquele choque, assim, uma dormência estranha, é dolorida, parece que dormiu em cima da mão, assim, então não consegue dormir. São pacientes que chegam cansados no consultório. Então, eles acordam 3, 4 vezes à noite, eles têm que levantar, movimentar a mão, botar a mão para baixo na cama. Então, são pacientes que, até chegar ao diagnóstico, quando chegam no diagnóstico, muitas vezes já estão numa fase avançada e a cirurgia, como é simples, acabam que a gente opera bastante. Mas quando chega numa fase inicial, dá para tratar sem cirurgia. Que outras... isso tu comentaste no início, que essas são as doenças mais comuns do inverno, né? Que outras doenças são mais comuns no inverno, fora essa do canal do carpo? Assim, a mão tem várias estruturas e não tem muito espaço para essas estruturas. Então, assim, o túnel do carpo é um nervinho que fica apertado dentro de um canal do punho. Existe também o que a gente chama de dedo engatilho, que é uma tendinite no dedo, que acaba travando o movimento do dedo e deixa o dedo bloqueado, e também muito doloroso. Existe uma outra tendinite no punho, que é uma tendinite de De Quervain. Esse dedo engatilho é muito interessante, né? Porque muitas vezes o cara puxa o dedo e ele não volta, Não né? volta, fica bloqueado o dedo. E assim, começa com desconforto, mas daqui a pouco o dedo fica travado e muito dolorido. Então, também é como se fosse um primo da síndrome do túnel do carpo, é essa tendinite do dedo engatilho. Que para soltar São tendões que seguram outro tendão. Quer dizer, o tendão passa dentro de uma poliazinha, como se fosse aquela cordinha antiga de água de poço, né? Isso. Eu estou com uma corda para puxar o balde da água de poço maior do que o canalzinho que ele passa por dentro. Então o tendão começa a inchar, começa a ter atrito, começa a ter dor e daqui a pouco bloqueia e aí perde o movimento do dedo. Então também é outra alteração que a gente pega bastante no consultório. Quer dizer, o dedo engatilho, síndrome do carpo. Tinha falado de tendinites, são frequentes também? Tendinites no punho, cistos. Existe uma doença também que dá na palma da mão que chama doença de Dupuytren, que é uma bem frequente, mas aí mais na parte masculina. Antigamente mais relacionado com alcoolismo, não sei se hoje em dia o pessoal Existem fatores de risco, assim, todos os medicamentos fortes, antiepiléticos, medicamento paciente diabético, pode ter como se fosse uma fibrose, uma cicatriz que dá na palma da mão que vai encolhendo os dedos. Então são várias patologias que a gente pega. A parte de artrose, que tinha comentado, assim, paciente na mão, assim como qualquer articulação, todas as articulações são cobertas por cartilagem. E essa cartilagem, aos pouquinhos, vai desgastando. Então... E esse desgaste da artrose tem volta? Assim, tem como a gente controlar o sintoma. Assim, a cartilagem, quando ela gasta, é um tecido que a gente não tem como, através de medicamento, colocar essa cartilagem de volta. Mas principalmente nas mãos a gente tem como controlar o sintoma. Então, tirar a dor, melhorar o movimento. Então, principalmente pacientes que têm dificuldade das atividades de vida diária, assim, no trabalho, no esporte, começa a ter dificuldade, a gente tem com medicamentos, com reabilitação, com uso de talas e até com cirurgias, melhorar essa dor, esse desconforto do paciente. A artrose, ela é mais genética ou ela é... Principalmente genética. Assim, se todo mundo for viver por 90, 100 anos, todo mundo vai ter esse desgaste. Mas, assim, principalmente pessoas de origem europeia, de pele clara, que tem mais um risco maior para ter esse tipo de desgaste. Então, a artrose ela tem o fator genético e tem também o fator da utilização da mão. Quanto mais tu utiliza, é normal que tu vai, determinadas atividades, tu vai forçar mais determinada articulação e acaba ela tendo um desgaste um pouquinho mais cedo. Essas patologias, essas que tu falaste, o dedo engatilho, o Dupuytren, que vai ficando um retraído no meio da mão, né? Fácil de enxergar, né? Eles podem ser tratados inicialmente com fisioterapia, ou a fisioterapia entra já no segundo estágio, que seria
a reabilitação depois da cirurgia? A tenossinovite de Dequervin pode ser tratada com tratamento conservador, dependendo do estágio, em que estado se encontra o paciente. A contratura de Dupuytren também, dependendo do estágio em que o paciente está, a indicação cirúrgica é o mais adequado. Aí depois da cirurgia, sim, daí o paciente vem para a reabilitação, para o retorno dos movimentos, né, das articulações, porque o paciente acaba ficando muito tempo sem mexer determinado dedo, sem conseguir movimentar as articulações. Então isso tudo o paciente tem que voltar a fazer aquelas atividades que ele já não fazia nos últimos tempos. Né? Mão é movimento, né? É movimento, é essencial, é muito importante. Passa obrigatoriamente por ter que movimentar, não é? Sim, os pacientes sempre dizem assim que é impressionante o movimento que a gente sempre fazia sem pensar, agora ele é tão importante como o simples escovar os dentes, escovar o cabelo, coisas do nosso cotidiano, escrever, né, que é essencial, né, muito importante. Eu tinha comentado até no intervalo, né? Claro, graças a Deus já faz muito tempo que eu não faço isso, né, Ricardo? Porque assim, na época que eu atendia pronto-socorro e Cristo Redentor, depois eu tinha um ambulatório que eu atendia os pacientes. Eu fazia esse ambulatório só para poder ver os pacientes que eu tinha operado, que era um ambulatório do Belenzinho, que ficava ali na João Pessoa. E eu cansei de atender gente, assim, que eu tinha operado o 5º dedo da mão, ou o 4º dedo da mão, a pontinha do dedo, passava, e pessoas que queriam se aposentar, né? Quer dizer, que é outro problema, né? Que a gente trata e o cara não quer ser tratado. Aí fica mais difícil ainda o tratamento, né? O cara chegava um mês depois com a mão em garra, assim, doutor, eu digo, mas querido, eu operei a pontinha do teu dedo, quer dizer, o cara não movimentou. Então a importância de fazer a fisioterapia depois, né? É muito importante. Determinadas cirurgias, muitas vezes, não têm sucesso se o paciente não faz um protocolo de reabilitação. E para isso, o fisioterapeuta ele tem que saber cada patologia, cada protocolo de reabilitação para não colocar em risco determinado procedimento cirúrgico, que muitas vezes isso pode acontecer, né? Como é o caso de uma ruptura tendínea ou qualquer coisa, né, do tipo que tem que ter muito cuidado na reabilitação, né? Tem que ter muito cuidado. Eu já tive algumas pessoas do meu convívio, inclusive um filho, Ricardo, que teve uma ruptura espontânea do extensor. Isso é muito comum. Extensor é esse tendãozinho que faz o dedinho vir para fora, assim. Né? Isso é uma lesão comum, principalmente em atletas, assim, de trauma direto. Isso aí a gente chama de dedo em martelo. Quando tu tem um trauma no dedo, tu acaba rompendo o tendão, o mecanismo que estica o dedo. Tem que ter tido um trauma anterior, não? Normalmente tem um trauma. Normalmente está relacionado. E às vezes até um trauma banal, assim, tu vai, jogador de futebol, ou a bola bate, ou enrosca na camiseta, ou... Eu já vi pessoas que, assim, às vezes na cama, vai e enrosca no lençol. Meu assim, filho foi tirando o cinto. Eu falei, mas vem cá, não dá